Bom, essa é a segunda parte e a gente vai continuar falando sobre os blocos aqui, a estrutura básica que o AWK usa, só que a gente vai complementar essa informação. A princípio foi dito que todas as linhas do arquivo ou saída do comando que você redirecionou para o AWK são executadas para todos os blocos definidos dentro do programa. Todas as linhas. Mas não necessariamente eu preciso processar todas essas linhas. Eu posso filtrá-las. De que forma eu posso fazer esse filtro? Uma delas é colocar uma informação aqui na frente do bloco dessa forma ou dessa forma, que vai restringir somente as linhas elegíveis que baterem com esse padrão aqui é que vão ser processadas. Eu tenho basicamente duas formas de fazer isso, que é com expressões regulares ou com operadores de comparação. Existem outras formas, mas para efeitos de tutorial é suficiente a gente dizer que tem essas duas formas. Então, basicamente, todas as linhas estão sendo enviadas para o AWK, mas para cada linha ele vai fazer esse teste. Então, esses comandos só são executados se isso for atendido. Aqui da mesma forma. Eu ainda tenho palavras especiais que eu posso usar na frente desses blocos. São as palavras begin e end. O begin indica que esses comandos só vão ser executados, eles serão executados antes do processamento da primeira linha do arquivo. Pode servir para você inicializar variáveis, para você colocar um header na sua saída. O uso é de acordo com o contexto. O bloco end ele vai ser executado depois que a última linha do arquivo ou comando que eu redirecionei para o AWK for processado por ele. Então aqui eu poderia colocar um trailer, poderia colocar uma somatória, um resumo, vai da necessidade. Vamos para a prática aqui então. Novamente aqui, trabalhando com o nosso arquivo. Vou dar agenda. E primeira coisa, eu vou mostrar como fazer filtros. Usando expressão regular, lógico, o tutorial aqui vai abordar de forma bem básica expressão regular. Existem livros, existem cursos disso, é um assunto muito extenso. Mas para o básico que a gente quer mostrar aqui, não precisa de muita coisa. Então vou criar um arquivo aqui chamado filtro expr.awk. E o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou ter os blocos lá, como eu tinha antes. Vou mandar imprimir uma linha. Só que aqui, antes de começar o bloco, eu vou colocar uma condição para ele. Eu vou dizer para ele que eu quero que ele coloque dentro desse bloco todas as linhas que contiverem essa sequência aqui, ó. Vou salvar esse arquivo e vou executar ele. Passando sempre como parâmetro o arquivo que a gente quer processar. Nenhuma linha foi atendida. Por quê? Porque ele vai fazer o match do case, ou seja, da mesma forma que está escrito, é a forma que tem que ser pesquisada aqui. Existem formas de ignorar isso, mas como eu disse, o curso aqui não é de expressão regular. Então eu vou mudar meu arquivo para fazer a pesquisa da mesma forma como está lá. Salvei ele, executo, e o que aconteceu agora é que a linha que atendia aquele padrão, ou seja, que continha a sequência Paulo, foi impressa. As outras chegaram a ser testadas aqui, mas foram desconsideradas. Vamos mudar um pouquinho mais.
só para fixar o conceito. Eu tenho algumas linhas aqui que tem a letra O, a primeira e a segunda aqui, e a terceira não tem. Eu vou mudar meu filtro lá então, para que ele só traga aquilo que contiver a letra O. Ok. Então, esse é o uso mais básico que você pode fazer de expressão regular. É o uso direto. Filtra a string, informa a string, que vai ser o filtro para as linhas que você quer trazer. Você tem outras opções aqui. Eu poderia fazer o seguinte, ó, considerando essas linhas como texto, eu tenho o terceiro caractere aqui, onde eu tenho, ou melhor, vamos falar do segundo caractere, onde eu tenho o número 2. Então eu quero fazer um filtro específico aqui, para que somente as linhas onde o segundo caractere tem o dígito 2 é que sejam retornadas pelo meu filtro dentro da WK. Então, via expressão regular, como é que a gente faz isso? Então, eu estou falando do começo da linha. O começo da linha expressão regular é representado pelo circunflexo. O primeiro caractere, não me importa qual seja, então vou colocar um ponto. Meu segundo caractere, eu quero que seja o dígito 2. Beleza? Vou salvar esse cara. Então, a ideia é que somente essa linha seja retornada. Ok, funcionou como a gente esperava. Então, para a expressão regular é isso. Vamos testar agora a utilização com operadores de comparação. Eu vou editar vou criar um novo arquivo aqui chamado filtro por operador, e nele eu vou fazer o seguinte: mesmo bloco, mesmo comando aqui de impressão, só que aqui eu vou dizer o seguinte para ele: eu vou trazer somente a linha onde o primeiro campo for 840. Lembrando que, por padrão, a AWK considera campos utilizando como delimitador o espaço. E na sequência eu vou mostrar como é que você faz para definir um novo delimitador que não seja o espaço para ele. Não precisa ser necessariamente um caractere, pode ser uma sequência. Bom, eu vou trazer a linha 840 então. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer para ele que eu quero que $1, que representa o primeiro campo considerando o delimitador espaço, tenha o valor de 840. Salvei. Vou executar esse novo arquivo, filtro operador, e vou passar como parâmetro o meu arquivo de agenda. Então, beleza. Diretão. Testou o primeiro campo, viu que o valor batia com aquilo que está sendo filtrado e imprimiu ele. Eu posso testar mais do que um operador aqui, usando operadores Z ou... Então eu poderia dizer para ele o seguinte: eu vou trazer as linhas 840 ou 455. Eu faço isso colocando ou aqui no AWK, é representado por pipe pipe, a mesma sintaxe do C. Só que eu queria 455. Então vamos alterar aqui. Beleza. Vou executar. E duas linhas foram trazidas. As duas que atendiam aquele filtro lá. Bom, pra gente fechar aqui, falta a gente falar aquelas palavras especiais de begin e de end,
Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse nosso arquivo de agenda, ele está com código, com nome e com telefone. Tá claro que ele tem, mas se fosse um outro arquivo, não daria para saber o que é cada campo aqui. Então seria bom que eu gerasse um outro arquivo e colocasse um header para ficar mais claro aqui. Então a WK pode ajudar a gente nisso. Então a gente vai criar um novo arquivo aqui chamado test_begin. Os famosos blocos aqui. Esse bloco vai servir para imprimir as linhas que forem informadas no arquivo de parâmetro. Antes dele, eu vou ter um outro bloco, e antes de começar ele, eu vou colocar essa palavra especial, begin. Eu vou ter um outro print aqui, e eu vou colocar nela um código, um nome e um telefone, sem me importar muito com o alinhamento. Então, executo o cara aqui. E o que eu tenho agora? Eu tenho um header para as linhas daquele meu arquivo de agenda. Eu posso redirecionar isso daqui para um agenda2.txt. E agora meu arquivo tá com um headerzinho aqui para dizer o que cada campo significa. Beleza? Então é assim que o begin funciona. Toda vez que tiver essa palavra aqui, os comandos que estiverem dentro desse bloco são executados antes que a primeira linha do arquivo de entrada seja processada. E eu tenho condições. A última coisa que eu tenho para mostrar então é o end. Então vamos criar um test end. Novamente o bloco, o print, e depois desse bloco aqui eu vou criar um bloco end. A ideia é que o conteúdo que tiver dentro dele só seja impresso depois que todas as linhas do arquivo informado como entrada tenham sido processadas. Então vou escrever aqui fim do arquivo. Vamos ver se isso funciona. Então awk-f, o script awk e o arquivo de entrada. Eu vou usar o novo. Então eu tenho o header, tenho as linhas de detalhe e tenho a mensagem que eu coloquei lá no meu bloco de end, fim de arquivo. Basicamente é isso. E a gente continua na sequência.